Estamos iniciando mais uma edição do Jornal Alternativo pela Pax TV. E hoje o nosso entrevistado é o Carlos Florencio, que tem muitas coisas para contar para vocês. Vocês vão gostar bastante de ouvir e de ver. E como ele tem bastante coisa para contar, eu só vou falar um pouquinho, antes de começar a entrevista com ele, sobre o curso de radiestesia que eu vou começar na próxima quarta-feira aqui na Pax, dando o curso de radiestesia, que é uma coisa que eu gosto muito, que é trabalhar com o pêndulo para a gente fazer levantamentos energéticos, físicos, emocionais das pessoas e adequar qual o melhor tipo de terapia que funciona para aquela pessoa. O curso será durante 4 aulas, uma por semana, sempre às quartas-feiras, começando na semana que vem, no dia 10, das 14 horas às 17h30. Então vai ser no dia 10, 17, 24 de junho e 1º de julho. Querendo mais informações e fazer as inscrições, pode ligar para mim no Jornal Alternativo, no 3063 1115, ou mandar e-mail para mim também. Eu dou as informações e faço as inscrições. O meu e-mail é j.alternativo@uol.com.br. Bom dia, Carlos. Tudo bem? Muito bom dia. Obrigado por participar aqui do programa na Pax TV. Gostaria de lembrar, que há muito tempo atrás eu tinha um programa aqui, mas por obra do destino as coisas foram se distanciando, os novos rumos na vida, e eu acabei deixando de participar aqui da TV Pax, mas que foi ótimo, Aquele período que eu estava aqui foi muito bom, muito produtivo, Passar as informações para as pessoas, principalmente nesse nosso universo, do Jornal Alternativo e do trabalho todo terapêutico, que nós realizamos. Perfeito, Carlos. Vamos começar contando como é que você se iniciou com interesse, depois aprendendo terapias energéticas, holísticas, conforme você queira chamar, integrativas. Como é que você começou se interessando pelo assunto? Então, eu nasci com dois focos muito específicos naquilo que diz respeito ao que eu gosto, que eu sinto empatia e conexão. Uma delas foi o universo das artes, porque eu nasci de pais que eram atores, O meu avô teve um circo, Isso eu nunca contei para ninguém. Isso lá em Santa Catarina. E meus pais eram atores. Eu praticamente nasci em cima de um palco. Fazia peça de teatro quando era pequenininho, de Jesus Cristo e tal, talvez por eu ser loirinho de olho azul, Então acho que encaixava dentro desse arquétipo, do menino Jesus. Já participava lá e até fazia umas apresentações, meio que cantava também e tal. Então eu tive essa vertente meio que artista, comecei a pintar, a desenhar desde muito cedo, e também e gostava bastante desta área. E outro direcionamento da minha vida era na questão terapêutica, que eu nem sabia o que era terapia, e que eu ia vir a ser um terapeuta. Eu nasci com essa habilidade de poder sentir as pessoas, ver a aura, ver os chakras, e interpretar o estado de espírito que as pessoas tinham. Isso quando criança ainda? Isso quando criança, começou aos 7 anos. Comecei a ver a aura e ver os chakras. Até então, eu não tinha ainda a capacidade cognitiva de processar essa informação, Então, eu só lembro de gostar quando as energias eram mais claras, mais brandas, mais suaves, e não gostava muito quando era muito vermelho ou escuro, E muitas vezes a energia fazia com que certas pessoas mudassem a aparência do rosto até, por conta da energia, da forma como o bioplasma energético se mostrava. Então, algumas eu me afastava, eu não tinha medo, eu só ficava um pouco mais afastado. Eu lembro que eu tinha essa tendência. Percebi que essa minha habilidade, vamos colocar aí, porque eu não gosto muito de palavras que nos possam remeter a uma coisa de idolatração, Então, digamos que essa habilidade que eu nasci, eu percebi ela como um diferencial do resto das pessoas que faziam parte da minha vida já na minha infância. Então,
ao perceber isso, né, nós criamos aquele questionamento: nossa, eu sou diferente, e por ser diferente eu vou conseguir me encaixar na sociedade, vou conseguir me sentir integrado na sociedade, né? Porque é engraçado que todos nós passamos por esse questionamento, né, quando nós percebemos a nossa consciência individual, que é uma coisa que hoje eu inclusive ensino para os meus alunos, para os meus clientes, que todos nós somos diferentes, e é justamente na diferença que a gente percebe a nossa unidade, porque naquilo que nós somos similares, que representa a nossa consciência coletiva, né? E na nossa sociedade é muito mais preservado, né, Roberto, a questão da consciência coletiva do que propriamente a consciência individual. Quando você sai fora daquele padrão, né, você pode ser ridicularizado, você pode ser discriminado, você pode ser rejeitado, né, ou você pode até ser conotado como é artista, e aí artista pode, né, pode ser irreverente, pode ser diferente. Então, eu tinha essa facilidade, porque eu tinha um lado artista, por si só já era irreverente, e além disso, tinha esta habilidade de poder ver a energia e tudo mais. Aos 14 anos, ao pesquisar, fazer um trabalho, porque eu estudava em escola católica, tradicional e tal, pesquisando sobre um tema que era sobre religiões, eu percebi então que havia o hinduísmo e o budismo, e lá falava-se sobre chakras. E aí aquilo que eu chamava antes de redemoinho, porque eu via aqueles redemoinhos, né, circulando nas pessoas, e aqueles movimentos na aura e tal, eu percebi que afinal tinha um nome, que era chakras, e fiquei muito feliz, principalmente por perceber que eu não era louco, né, que existiam outros loucos, e que tinham até um fundamento filosófico por detrás disso e tudo mais. Então, naquela altura, eu sorvi toda a informação que eu podia, né, naquele momento, e comecei a fazer uma pesquisa independente. Então, eu digo que eu nasci com essas duas habilidades, tanto artística como terapeuta, de forma autodidata. Aí eu fui para Londres. Quando eu fui para Londres, então aí eu tinha começado meu curso de psicologia, mas eu não gostei, não me identifiquei. Porque quando eu percebi, eu já estava dando consulta para os meus colegas e falando da energia deles e não sei o quê. Então eu disse assim: olha, eu acho que eu não vou aprender aqui, eu estou ensinando, então não é por aqui. Aí eu fui para Londres, minha família se mudou para lá. Aí nessa altura, então, eu ingressei no curso de artes, porque eu queria fazer artes plásticas na Royal Academy of Art, onde eu fiz meu bacharelado em artes. Fiz também o Chelsea School of Art, também uma escola de life painting que eu gostava bastante. E ingressei na Revision Center for Integrative Psychosynthesis, que é da psicossíntese, que é um pós-Jung, que é do Roberto Assagioli, onde falava sobre a essência. E eu me encantei por isso, né? Nossa, alguém fala sobre a essência, essa essência individual, essa coisa única, essa unicidade. E aí eu me identifiquei com o Roberto Assagioli a partir daí, também em algumas coisas com Jung, algumas outras coisas com Freud, com certeza, né? Com todos os grandes pensadores, como Aristóteles, Platão e não só. A gente se identifica um pouquinho com cada um deles. E eu fui absorvendo todas essas informações, e aí fui convidado nessa altura na Sociedade Teosófica lá de Londres eu tinha 18 anos, para dar uma palestra, e aí o meu tema da minha palestra foi baseado nesse meu estudo, que foi o homem multidimensional. E aí eu dei a minha primeira palestra, e a partir daí eu fundamentei a minha metodologia do SI, Sistema de Equilíbrio Energético, né, e lá na Inglaterra, e aí foi aí o meu começo. Aí, ou seja, eu comecei por um processo ao contrário das pessoas. As pessoas vão e fazem um curso para ser terapeuta. Eu comecei já a ser terapeuta antes de querer ser terapeuta. Quando eu vi e percebi, eu já era. Sem passar por um processo de escolha, né, que a priori eu poderia ter feito. Então, quando eu vi, eu tinha essas duas profissões, artista plástico, e também tinha a profissão de terapeuta energético, né, por meio do meu método do SI, Sistema de Equilíbrio Energético. Foi por aí que começou. Você mesmo criou o SI? Criei, porque como eu morava em Londres, SI é uma palavra em inglês que significa ver. E como eu via a energia, aí eu disse assim, I can see, né? Eu posso ver a energia. Aí eu disse assim, eu acho que ver tem muito a ver com o sentido do meu trabalho. E aí depois eu disse assim, mas aí eu criei o questionamento, ver o quê? O sistema, né, todo um sistema energético.
E o que é que o meu trabalho vai proporcionar, então? Vai proporcionar um equilíbrio desse sistema. Aí, quando eu vi, tinha sistema de equilíbrio energético. Começou por si, por ver. E aí, depois, veio para mim, né, o que significava o si, que era Sistema de Equilíbrio Energético, System of Energetic Equilibrium, que foi como eu criei na altura. E aí, então, ou seja, as coisas sempre vieram para mim antes de eu pensar ou de questionar. Então, eu sou um pouquinho fora do normal, né? Mas não sou normal, hein? Pelo contrário. E aí, então, eu criei e fundamentei toda uma filosofia por detrás, por meio do meu estudo, no que diz respeito à formação dos chakras, que para mim eles são uma subconsciência, ou seja, eles são uma consciência que nós possuímos, mas que nós não estamos conscientes deles. Tem muita gente que nem sabe o que são chakras, ou seja, não estão conscientes nem da existência dos chakras, quanto mais o que cada um deles pode nos proporcionar. Então eu me tornei, né, segundo até uma colega, uma amiga nossa que você conhece, que é a Rosana Bering, ela diz que eu sou o rei dos chakras, né? Essa mania brasileira, quando você sabe muito de uma coisa, se chama um rei, né? Ela sempre me chamou de rei dos chakras. Por quê? Porque eu trabalho com 280 chakras e tenho todo um trabalho muito longo e extenso sobre o sentido de cada um desses chakras e as consciências evolutivas. Então, para mim, dentro da metodologia do Si, não é só fazer uma cura nos chakras, posicionar e alinhar, mas também dar ferramentas para a pessoa desenvolver aquela abertura daquela consciência para que possa estabelecer uma dimensão vibracional diferente daquela que ela estava, que aí nós vamos conseguir duas coisas, que é não só a cura, mas também uma evolução no processo dela, né? Ou seja, ela vai evoluir, ela vai passar de um estágio para o outro. Podemos colocar aqui como uma evolução espiritual, se as pessoas quiserem colocar. Para mim não existe evolução espiritual ou pessoal, existe evolução, né? Porque somos uma alma, somos um espírito, somos um corpo, temos uma mente, temos um emocional, portanto, a gente não evolui só o espírito, a gente evolui várias coisas em conjunto. Portanto, para mim é muito mais amplo. Por isso, o meu trabalho proporciona esse processo de cura, que é o restabelecer da energia, um desenvolvimento de consciência para transformar a pessoa, para que não retorne aquele padrão daquela energia que causou aquela doença. E também ele serve como um trabalho anti-estresse, de qualidade de vida, que impulsiona e dá uma certa projeção na vida da pessoa. Porque no momento que você posiciona e alinha os chakras, saem todas aquelas manifestações que criam obstáculos, né? Às vezes na questão financeira, na questão emocional, ou em outras questões que no fundo estão associados aos corpos ligados a cada um desses chakras. E esse é o seu trabalho atual no Instituto PH Vida, né? É um deles, né? É um deles. Você sabe que eu acho que nós somos multidimensionais, então eu não estou só numa dimensão, né? Eu estou em várias outras dimensões. Bem, a partir daí eu senti uma necessidade de prolongar mais. Por quê? Porque ir lá e equilibrar a energia com as mãos, com o pensamento, com a concentração da energia, da força do pensar sobre uma determinada área que estava com uma deficiência, com um problema físico, para mim era fácil. A pessoa saía dali, se curava e não voltava. Algumas pessoas eu percebi que voltava aquela doença, aquele problema, aquela situação. Então eu senti a necessidade de ter alguma ferramenta a mais e percebi que era importante ter algo que pudesse ajudar a pessoa a fazer uma transposição de processo, ou seja, uma transformação gerando uma conscientização. Então, aí eu comecei a fazer toda uma interpretação da energia, e ao interpretar, dando um direcionamento para as pessoas, para que elas pudessem, então, fazer essa transposição. Mas senti também que faltava ainda alguma coisa, porque eu percebi que muitas coisas criavam uma espécie de bioplasma no campo energético, que se conectavam às chakras e que estavam associados à parte inconsciente da pessoa e que dominava a pessoa. Aí eu pensei, como é que eu vou livrar essas pessoas desse domínio, né? Se está no inconsciente delas? Aí, bem, pensei, a única forma é gerar a consciência. Aí eu desenvolvi uma técnica chamada terapia holográfica,
e a partir da terapia holográfica eu revelava aquilo que eu via, aquela forma pensamento, aquela forma emoção, que dependendo do lugar que você for, eles vão dizer que você está com um espírito obsessor, ou que você está com um encosto, ou o que for, mas que no meu trabalho não tem nada a ver com isso, tem a ver com aquilo que a pessoa permite liberar e que cria conexões com essas dimensões, né? Porque está tudo em conexão. Então, aí eu comecei a criar uns exercícios para os meus pacientes, mesmo porque eu viajava muito na Europa de um lado para o outro, e aí eu precisava dar alguma ferramenta. Aí eu comecei a criar uns exercícios próprios para cada pessoa, onde a pessoa ia lá e fazia todo um processo, e ao fazer esse processo, ela conseguia gerar a consciência, transformar a energia e libertar aquilo que estava no inconsciente. Então, eu percebi que rapidamente a pessoa fazia uma mudança na vida dela. Em questão de 10 dias, 15 dias, ela gerava a consciência que a gente precisava. E aí, então, consequentemente, a transformação. Então, aí eu tinha o SI, Sistema de Equilíbrio Energético, eu tinha a terapia holográfica, que ajudava a romper com esses mecanismos que estavam presos lá no inconsciente, que contribuíam para a autossabotagem. A partir daí eu entrei, então, na questão da resolução de conflitos que isso tudo gerava. Percebi que o conflito vinha de um padrão, e que o padrão vinha de um trauma, e que esse trauma, que é esse conflito que gera esse padrão, é o que causava a doença, e que isso tudo ficava preso no inconsciente, que dominava a pessoa, e a pessoa não conseguia se livrar daquilo, e aí então as experiências ficavam repetitivas. Então, aí eu fiz todo um desenvolvimento de um treinamento focado na consciência, na transformação para uma alta performance. Aí foi quando eu criei o PH Vida, que é o Potencial Humano de Vida. Aí eu criei a metodologia do PH Vida, e dentro do PH Vida nós temos 3 pilares, que é consciência e transformação, alta performance e o potencial holístico. Dentro do potencial holístico eu tenho o sistema de equilíbrio energético como uma técnica de cura. Na consciência e transformação eu tenho todo um trabalho de liderança pessoal e de projeção pessoal. E dentro da consciência e transformação é para romper com tudo aquilo que está no inconsciente, gerando a consciência para impulsioná-la para a alta performance. E a partir daí então eu criei e fundamentei o meu método PH Vida e montei o Instituto PH Vida, que visa justamente dar curso de formação, que agora, por enquanto, eu estou dando o curso de formação do SI, Sistema de Equilíbrio Energético, que é dividido em 2 estágios de processo, que é o Healer e depois o Healer Master. Né? Mas não vai parar por aí, com certeza, porque tudo evolui, né? Então, consequentemente, vai ter depois outros aí, até o curso também de formação do próprio método do PH Vida, e não só, né? Quero depois trazer outras técnicas para incorporar o que eu acho que ajude nesse desenvolvimento do potencial humano, trazer para o Instituto para que possam as pessoas também usufruírem disso. E como é que é o formato do curso do SI? Então, o curso do SI ele é um curso modulado, são 3 módulos de 3 fins de semana. Né? Cada um 3 fins de semana? São 3 fins de semana. Um primeiro foco do curso é a questão da autocura, porque eu acho que uma pessoa só pode curar uma outra pessoa se ela consegue curar a si mesma. Eu vejo tanta gente doente que se diz terapeuta curando outras pessoas, né? Que a gente percebe que a pessoa está lá com o ego inflado, se endeusa, fica irritada com isso, com aquilo, com outro, e percebe-se que a pessoa está precisando ali. Tudo bem, todos nós temos um momento que a gente pode ficar estressado, irritado, magoado, chateado com alguma coisa que não saiu conforme nós esperávamos. Mas quando aquilo toma uma proporção que gera um estado de ser, aí então esse estado de ser e que não corresponda a um processo que está em equilíbrio com a formação de um terapeuta, então eu acho que aquele terapeuta primeiro precisa se curar para depois poder ser um terapeuta. Né? E aí então um dos focos do meu trabalho é ensinar as pessoas a se autocurarem, posicionar, alinhar os seus chakras, a autoobservação, toda uma filosofia de vida de como atuar, de como proceder na relação com ela mesma e com o seu entorno. Depois um segundo foco é a ética terapêutica. Porque você, para atuar no outro, você tem que ter uma ética. E eu sou formado em filosofia, né? E como sou formado em filosofia, a ética, para mim, ela é muito importante. A partir daí, eu desenvolvi toda uma ética dentro da
da postura do terapeuta, e aí então um dos segundos focos do curso é a ética terapêutica de como você pode atuar com a outra pessoa, percebendo que a outra pessoa está doente, percebendo que a outra pessoa não está bem, como é que você vai ajudar essa pessoa, porque eu vejo muitas pessoas que a pessoa vai lá no terapeuta, e o terapeuta, claro que se você vai no terapeuta, você não vai porque você está bem, você só vai porque você está mal. Então é o que eu falo para meus alunos. Nós não vamos atrair pessoas que estão bem, né, Roberto? Nós vamos atrair pessoas que estão mal. Por quê? Porque a pessoa está indo lá buscar uma luz, ela está indo lá buscar alguma coisa, ela não está sabendo lidar com aquilo e ela está querendo uma informação. Então não adianta a pessoa chegar na minha frente e eu falar para ela, olha, você está mal, você que contribui para isso, você não pode agir assim. Ou seja, isso a pessoa já sabe, né? É lógico. Então, assim, eu percebo na ética de alguns terapeutas que eles não percebem que o outro não percebe, por isso que procurou eles, né? Porque se soubesse, não teria procurado. Então, tem que não fazer o cliente se sentir culpado. Claro que ele é responsável, é claro que faz parte da vida dele. É o que eu falo para os meus alunos. Meus alunos e para os meus clientes, você é responsável por tudo que faz parte da sua vida. Sim. Agora, por quê? Porque faz parte da sua vida, você é responsável. Não adianta, você não vai fugir disso. Agora, você é culpado disso? Não, você pode não ser culpado. Se você agir com consciência, você é culpado. Se você não age com consciência, você não é culpado. Portanto, a culpa ela só está no processo da incompreensão do que rege o ato e a consequência, né? Então, quando eu tenho compreensão e eu percebo o ato e a consequência, consequentemente, eu, né, sou responsável por aquilo, mas eu posso não ser culpado. Agora, muitas vezes a gente age de uma determinada maneira e aquela determinada maneira gera um determinado resultado e depois a gente se arrepende. E ao se sentir arrependido, a gente se sente culpado. Esse é o processo inverso da assimilação e da absorção do conhecimento. O processo correto não é você se arrepender e você se sentir culpado. É você entender que aquela experiência serviu para que você percebesse o seu ato e a sua consequência, para que a partir dali, você com esse conhecimento, você possa agora, conscientemente, agir de uma outra forma. Para que aí então, você agindo com consciência, você libere o processo da responsabilidade e você passa a ser um processo evolutivo. Entende? Ou seja, aquela experiência que foi ruim, ela não foi ruim quando ela ensinou você a ser o melhor indivíduo. Aquela experiência, ela é ruim quando a partir dela você ficou com uma mágoa, com uma raiva, com ódio. Quando a partir dela você ficou com aquilo mal resolvido. E isso vai criar uma doença, vai criar um bloqueio no campo energético, né? Então, para mim, esta parte da ética terapêutica e de ensinar como analisar o processo do outro e fazer com que ele gere essa consciência e transformação é uma das minhas habilidades no meu curso de formação, que eu ensino meus alunos, e eu sou extremamente exigente com relação a isso, né? E um terceiro passo é realmente ensinar, o terceiro pilar aqui do curso do Si, é ensinar a pessoa com duas técnicas, que é o ST1 e ST2. A partir daí, depois tem toda uma metodologia de desenvolvimento da consciência, da energia consciente, né? A pessoa saber projetar, direcionar, alquimizar, transmutar, fazer cirurgias energéticas. Então o curso ele é bem completo, diagnosticar, desenvolver a inteligência intuitiva para poder captar as mensagens, traduzir aquela energia e dizer para a pessoa o que ela precisa mudar, o que ela precisa transformar, dar todo o feedback e tal, que é todo o processo terapêutico quando ela faz o ST1, que é uma técnica sentada, e uma outra técnica deitada, que é a da maca. Ou seja, o aluno ele fica com uma técnica rápida para uma cura rápida de uma pessoa sentada, né? Em qualquer lugar você pode fazer isso. E tem uma cura deitada, que é um trabalho terapêutico mais longo, onde você faz todo um trabalho do equilíbrio de todo o sistema energético da pessoa. É isso. Perfeito. Falei muito? Não, você ainda tem mais coisas para falar. Você me contou que recentemente foi eleito presidente da Federação Nacional dos Terapeutas, não é? Então. Fala um pouquinho para a gente o que é a federação e os primeiros projetinhos que você tem para isso.
Então, eu percebo que a vida é um acumular constante, né? Eu comecei como um artista plástico, depois virei terapeuta, depois não deu mais para continuar como artista plástico. Hoje eu uso a criatividade no meu trabalho enquanto terapeuta, né? Depois montei o meu Instituto PH Vida e agora surgiu então esse convite para ser presidente da Federação Nacional dos Terapeutas. Então eu pego uma entidade desorganizada, desestruturada, eu pego uma entidade com problemas de competição entre sindicatos, entre outra federação que está surgindo aí no mercado. Então eu percebo, né, com isso, a priori, né, pela minha própria maneira de ser, uma não conexão, o quanto os terapeutas não conseguem de fato se unir. Né? Porque cada um, eu sou dono daquela técnica, minha técnica que salva, outra técnica que salva. Aí aquela coisa, eu acho que todas as técnicas, todas as terapias, se elas são terapias, elas são um ato de terapêutico, elas visam gerar um estado alternado que vai criar uma melhoria. Pode ser pequenininha, pode ser grande, não importa. Qualquer mudança benéfica que ela cause, essa terapia é uma terapia do bem. E se ela é uma terapia do bem, ela se conecta com o bem. E se ela se conecta com o bem, ela se conecta a um padrão de evolução espiritual, divina, para quem acredita no divino, mas para quem não acredita no divino, a uma conexão de uma elevação, de uma dimensão diferente de percepção da vida. Como você quiser colocar. Né? Eu acredito em todas as formas. Né? Para mim, claro, as coisas para existirem, elas precisam de um start, de algo que impulsione a existência. Esse ser que dá origem à vida, dá origem à existência, faz com que a coisa possa existir e a partir daí evoluir, para mim é esse Deus. Então, nós somos uns seres, para mim, espiritualmente, eu considero, infinitos. E, portanto, da mesma forma que o universo está sempre em expansão, né, e ele é infinito, nós também estamos sempre infinitos. Então, eu não acredito no finito. Eu não acredito que as coisas elas têm uma parede à sua frente. Eu acredito que quando você conclui alguma coisa, você, no fundo, está começando uma nova coisa. Né? Porque todo conhecimento que você adquire, quando você fecha esse conhecimento, ele vai servir para você dar início a um novo processo de um novo conhecimento. E esse processo é infinito. Né? Então, quando eu entrei para a FENAT, eu percebi essas barreiras, eu percebi o quanto ela interfere nessa questão do infinito, o quanto ela interfere no processo terapêutico, o quanto existem rivalidades, né, entre os terapeutas, uma coisa de ego, uma coisa de poder, uma coisa de aparecer. E eu sou completamente avesso a isso, porque eu acho que isso não pode estar em seres, ou em pessoas, ou em entidades que se dizem representantes, ou que vão conectar as pessoas a uma elevação de cura do bem, entende ou não? Então, para mim, esse é um primeiro paradigma a ser transposto, né? Um primeiro obstáculo a ser retirado. Né? E aí depois tentar afirmar a FENAT, de fato, como uma instituição que serve para proteger a nível, né, governamental, a nível da sociedade, né, o terapeuta, mas também possa dar um direcionamento para que a classe possa ser respeitada, possa haver uma inclusão social, possa haver uma definição, né, e a partir daí, então, uma categorização dos processos terapêuticos para que a gente possa, então, homologar, instituir e para frente criar um conselho que de fato proteja, né, esta classe terapêutica que não temos ainda no momento. Né? Porque tem muita politicagem, tem muita coisa de ego, tem muita coisa que não vale a pena, que é só perda de tempo, mas que infelizmente o ser humano gosta da coisa que perde tempo. Né? Então o que a gente vai fazer? A gente tem que aceitar que estão no processo evolutivo. Né? E está tudo certo, né? Cada um na sua. Mas eu vou tentar, dentro da minha visão, né, que você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa que eu só estou nas coisas por lealdade, por confiança e por ética, porque se eu não estiver com isso, eu não estou, porque senão eu vou estar mentindo para mim mesmo, e para mim eu tenho um pensamento meu, que é
a maior mentira de um ser humano é ele acreditar numa inverdade e achar que aquilo é uma verdade. Entende? É ele mentir para si mesmo. Então eu não vou mentir para mim mesmo. Eu sou um terapeuta que ajuda as pessoas a melhorar a partir daquilo que elas chegam até mim. Então eu não vou entrar numa entidade como essa para piorá-la. Ela vai ter que melhorar de alguma forma. E se eu não conseguir melhorar? Por quê? Não acho que é ético, não acho que vai ter lealdade e que vai ter confiança, que eu não vou ter um grupo que de fato eu possa sentir aí orgulho de estar com eles, eu caio fora e continuo com o meu projeto do meu Instituto PH Vida. Mas eu assumi esse compromisso e eu vou. Eu sou teimoso com relação a isso. Eu não desisto. Enquanto eu não arranjar a cura, eu não vou lá. E eu acho que no fundo eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo primeiro uma cura nessa FENAT. E é isso que eu vou fazer, uma cura, uma limpeza energética nisso tudo. E depois, vamos, né? Vamos ver o que é que vai dar lá para frente. Essa é o primeiro desafio. Mas com certeza eu quero fazer uma coisa bonita, porque eu adoro o belo, eu adoro a coisa boa, entendeu? Porque para mim isso é divino, né? Porque se Deus fosse um ser simples, ele teria feito só uma estrela no céu. Ele fez um monte de estrelas, um universo infinito. Então esse Deus ele é complexo, sim. Ele gosta do belo, sim. Ele gosta da coisa bem feita. Ele gosta disso e não tem essa ideia de que o ruim é bom. Não, o ruim não é bom. O ruim é ruim e o bom é bom. Então existe uma distinção. E mais ou menos ruim, mais ou menos bom é ruim, né? Mais ou menos limpo é sujo. Portanto, para mim, ou está bom ou está mal. Não existe meio termo, né? Então, eu pego uma entidade que para mim está mal e eu vou transformar. Por quê? De acordo com aquilo que eu acredito. Não significa que de acordo com aquilo que é a organização dos terapeutas que envolveram todo esse processo, para eles talvez isso seja ótimo. Para mim não é. Respeito, mas para mim não é. E como para mim não é, e sou eu que vou presidir, vou ter que transformar naquilo que para mim é a minha verdade. E é isso que eu me proponho a fazer. Né? E eu sou persistente. Eu espero e acredito que você vai ter muito bons resultados. Agora, você me falou que tem um tema hoje que você gosta muito de falar, e esse eu não sei exatamente como é que é, quero ouvir. Temos ainda 15 minutos. Então, fala sobre relacionamento. Você disse que é um tema que você hoje gosta de falar. Eu queria, só para fechar o processo, posso passar o meu site, alguma coisa assim? Não? No final você passa, mas pode passar agora também. Carlos Florencio aí na internet, Carlos Florencio, você vai encontrar um monte de coisa minha, inclusive o curso do CI, né, que vai ter agora em julho, de formação. É verdade, vai ter o curso, então dá os teus dados de quem quiser fazer inscrição. Isso, nós temos o curso do CI, que é agora de formação no mês que vem, né, para você fazer o processo de curador, né? E aí tem o meu site, que é carlosflorencio.com.br, lá tem o meu telefone, você vai me encontrar com certeza. É só querer alguma transformação, você me encontra. Bem, com relação a essa questão que nós vínhamos conversando até no caminho de vinda até aqui, né? Que é um trabalho desenvolvido por mim, pelo meu próprio processo. Nós estamos numa transição de era, que é uma era de peixes para uma era de aquário. Nós estamos transcendendo, né, uma era onde existia um Deus que castigava, que você era pecador, né, onde tudo que podia fazer com que você pudesse ter um conhecimento que elevasse você a uma outra dimensão, estava restrito a religiões, era tudo muito dogmático, tudo muito preso, tudo muito místico, tudo muito oculto. Existia um poder da energia dentro da dualidade Yang soberana e uma energia Yin submissa, feminina, né, dentro dos processos das relações também. Então nós temos até os anos 50, final dos anos 50, começo dos anos 60, os casamentos eram instituídos da seguinte maneira: tinha um provedor e uma pessoa submissa que cuidava da família, da casa e dos filhos. A mulher não tinha destaque, ela não podia votar, ela não podia nada. E existia sempre aquela soberania da energia Yang, né, masculina. Consequentemente, nós tínhamos uma família,
né? E a gente até lembra, nossa, existia uma família lá, mas existia sempre uma família onde existia um provedor, existia um soberano, existia uma pessoa submissa, existia sempre uma energia dependente da outra energia, as relações eram por deficiências, as relações não eram por excelência, existia sempre um opressor, uma figura autoritária que reprimia, oprimia a sua prole, né? E aí depois ela crescia e se transformava exatamente igual àquilo que ela foi vítima. E esse processo ficou meio que repetitivo, né? Só que chega um momento que entra a Era de Aquário. Aí começa a entrar a Era de Aquário, né? Que agora ela se estabeleceu, onde ela diz assim, ok, agora você vai ter toda a liberdade, agora você vai ter todo o conhecimento, e agora, se você não tiver consciência para saber lidar com isso, você vai ficar preso. E aí você volta para trás, ao invés de você ir para frente para a Era da Liberdade. Então hoje não existe mais nada oculto. Hoje, se você quiser, você fica sabendo de tudo sobre esoterismo, bruxaria, sobre o mal, sobre o bem, pela internet, você tem acesso a todas as informações. Então hoje você não pode dizer, eu não tenho como saber. Não, hoje você tem como saber. Você pode, por conta do seu livre-arbítrio, querer não saber. E aí você assume a responsabilidade pelo seu ato, pela sua consequência, de não querer expandir. E se não quer expandir, não evolui. E se não evolui, não acompanha o universo. E se não acompanha o universo, você entra num processo retrógrado. Ok? Isso é muito conhecido na astrologia. Então você precisa acompanhar o processo do universo, que depois nos chakras também o chakra fica retrógrado, fica mais lento, fica mais fechado. Tudo isso acaba se mostrando no campo energético também da pessoa. Então eu percebi muito nos meus pacientes recentemente, que as pessoas chegam com o segundo chakra, laranja, que tem a ver com envolvimento, chakra do coração, relação, e o sétimo chakra, que tem a ver com união e integração, entre outras coisas, mas só nesse nosso foco, que as pessoas vêm com esses chakras retrógrados. Ou seja, elas são solitárias lá no seu ego, na sua verdade, no seu certo, no seu mundo, e elas não sabem se envolver, não sabem se relacionar e não sabem unir e integrar. Então a gente percebe que as pessoas não sabem. Se não sabem se envolver, não sabem se relacionar, não sabem unir e integrar, não sabem casar. E se não casa, não tem amigo, não tem família, não tem grupo, não tem time, não tem afinidade, não tem empatia, não tem simpatia, não tem sinergia, não tem conexão. Ou seja, a pessoa aprendeu a ficar solitária. Então, por conta desse processo de transição, é para justamente a pessoa sair daquilo que antes ela se iludia, que ela tinha, que era uma família, que ela tinha, que era uma conexão, que ela achava que ela estava bem, mas ela não estava, ela no fundo estava presa num processo de alienação e de dependência, e que agora ela estava sozinha, só que ela não percebia que ela estava num processo de solidão acompanhada, porque a gente via isso, né? Você sabe, né? Nossos avós, né? Era tudo assim. E hoje tem muita gente que está casada e vive o processo de solidão acompanhada. As pessoas não trocam. E você falou muito bem sobre a questão do celular, que as pessoas não conversam, não sei o quê, e tal, vão para um restaurante, e estão cada um com seu celular e tal. Tamanha a solidão, a incapacidade de se envolver, de se relacionar, de unir e integrar que as pessoas têm, aí elas usam uma a outra para tentar preencher esse vazio, né? essa solidão, só que elas não sabem se relacionar. Então nós estamos numa crise de relacionamento com muita solidão, e as relações elas transitam agora de relação por deficiência para relação por excelência. Quem conseguir fazer essa transição entra na Era de Aquário, porque as relações são por excelência. Eu me junto a você e nós expandimos. Não importa se não é o casal, homem e mulher, é tudo, as amizades, é tudo. Então nós trocamos um conhecimento, eu ajudo você a expandir, você ajuda eu a expandir, nós criamos uma parceria, fazemos projetos juntos, nós expandimos todo mundo junto. Já não existe mais, eu vou usar você para meu interesse, vou absorver o que você pode me fornecer, eu vou ficar dependente de você porque você me dá a segurança, você me dá o dinheiro, você me dá a confiança. Não existe mais isso. Então, agora nós estamos transitando para a verdadeira amizade
para quem souber fazer isso, para os verdadeiros casamentos, para quem souber unir e integrar, e para as verdadeiras relações, porque as pessoas vão perceber e o respeito, né? Perceber aqui o que é que o outro tem para dar e o que é que eu tenho para dar, e a partir daí estabelecer uma relação, uma compreensão e um respeito por isso. Então, este é um movimento que nós estamos passando e atravessando, e que muita gente não está percebendo, por isso que as pessoas estão sozinhas, os casamentos não estão dando certo, né? Duram 2, 3 anos, que é o tempo que dura, porque o primeiro ano você está na ilusão de que a pessoa era aquilo que você imaginava, que você queria. No segundo ano, você começa a perceber que aquela pessoa não era bem aquilo que você estava esperando. No terceiro ano, você cai na conclusão de que ela não era e você começa a cobrá-la de que ela tem que ser aquilo que você queria no primeiro ano. E aí a pessoa não consegue ser. E aí, então, o divórcio. A separação. É isso que está durando, ou seja, demora 3 anos para a pessoa perceber que ela, no fundo, nunca se relacionou com aquela outra pessoa. Não é? É isso que acaba acontecendo, por quê? Porque até ela perceber que ela, no fundo, casou, foi com uma ideia que ela queria, né? E aí depois ela ela percebeu que aquela ideia não correspondia, e aí então ela quer aquela ideia, aí ela não consegue, então ela acaba rejeitando aquela relação. Mas a minha pergunta é, você realmente casou? Você conseguiu se envolver? Você sabe como é? Compartilhou desejos, prazeres, vontades? Você estabeleceu uma relação, amor, aceitou aquela pessoa, percebeu como é que ela é, a diferença, e aceitou essa diferença? Conseguiu unir, né? Unir é ser do mesmo, é gostar de futebol, por exemplo. Eu estou unido com as pessoas porque eu gosto de futebol, eu estou unido com as pessoas porque eu gosto de cinema, eu estou unido com as pessoas porque eu gosto de comédia romântica, ou o que for. Ou seja, você une naquilo que você se identifica. Agora, estar integrado, eu posso ser de um time diferente, eu posso gostar de futebol, mas posso não ser do teu time. Então aí, se eu não tiver o respeito por isso, eu vou criar o conflito com você. Entende? Então nós podemos gostar às vezes da mesma coisa, mas nós podemos gostar da mesma coisa de forma diferente. Portanto, podemos gostar de futebol, mas somos de times diferentes. Então, para ver o verdadeiro casamento na nova era, você vai ter que saber unir e saber integrar. Integrar é encontrar pessoas que gostam do que você gosta, e consequentemente, por conta disso, você integra. E você vai ter que aprender também a flexibilidade, né, de se adaptar à pessoa quando você perceber que ela é diferente, e principalmente o respeito, que é para você perceber o que ela é e o que é você, e se fazer ser respeitado. Senão, não existe relação, não existe envolvimento, não existe casamento, existe solidão acompanhada ou relação por deficiência, que é o que está acontecendo aí. Isso que você falou sobre futebol, eu acho uma coisa engraçada, que no meu tempo de jovem eu ia com os amigos ver jogo, que cada um torcia para um time. E a gente se divertia, gozava quem perdia, e quem perdia elogiava quem ganhava. E hoje tem brigas enormes e até mortes, estão né? Unidos, gostam de futebol, mas não estão integrados, não existe respeito, não existe educação, né? Então isso acontece por conta desse processo de não saber amar chakra do coração, de não saber se envolver emocionalmente com as coisas, que são os 3 chakras que estão deficientes. Muita gente está com isso. Aliás, é muito comum a pessoa sentar na minha frente e eu já vejo esses 3 chakras retrógrados. Então eu vejo as pessoas, e aí automaticamente o 7º chakra retrógrado vai dar problema na conexão com Deus, né? Com a espiritualidade, a pessoa perde a confiança nela mesma, ela perde a coragem, ela não consegue se envolver, então ela não consegue absorver o conhecimento para ela poder dominar e ela poder então ter confiança e expandir. Então isso acaba atrapalhando uma série de coisas que envolvem a evolução e expansão desses chakras ou a evolução e expansão desse indivíduo. Carlos, vou falar uma coisa interessante no finalzinho do nosso programa. Estão assistindo o nosso programa aqui no Brasil, em São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Pernambuco. E, curiosamente, estão assistindo também nos Estados Unidos, no Canadá, na Bélgica, na Índia, na Itália, no Japão, na Coreia do Sul e na Rússia.
Isso é uma Então, coisa... Isso é a nova era, todo mundo Pois é. integrado pela internet, integrado por aqui, nós todos integrados. Hoje você tem isso, essa informação toda. Você já não está mais naquela vila, fechado naquele mundo. Hoje você pode estar lá fechado, lá naquela vilinha, naquelas casinhas sozinho, né? Eu fui agora, no ano passado, eu fiz um cruzeiro, e aí eu vi uma casa numa ilha, que só tinha aquela casa naquela ilha, e na outra ilha tinha um monte de casa. Aí disse assim, nossa, mas aquela pessoa tinha uma antena lá. Eu disse assim, pô, ele está com a internet. Ou seja, ele está conectado com o mundo, e ele está ali. Ele pega o barquinho dele, vai na cidade se ele quiser, e ele está ali. Hoje você pode isso. Antigamente você não tinha essa facilidade. Pensando nisso, as pessoas que querem ter acesso ao meu trabalho, participar de algumas palestras e determinados cursos, e também da consulta, né? Consulta presencial comigo, onde eu faço uma leitura e interpretação da energia, e a partir daí digo como resolver os seus conflitos e a sua evolução, eu faço também pelo Skype, faço pelo meu Facebook. Eu tenho vários vídeos também no YouTube, né? Tenho um canal no YouTube. Então, eu atendo pessoas do mundo todo, graças à internet, ali consigo ver a pessoa e fazer isso. Eu acho isso fantástico, né? Que isso era impensado, né? Na época que a gente era criança, né? Lembra? Não tinha isso, né? Então eu acho isso fantástico, o quanto a gente pode realmente estar conectado. A minha irmã, por exemplo, agora está em Londres, eu falo com ela todo dia, e eu mato a saudade dela, porque ela está lá, eu vejo ela no meu celular, eu vejo ela no meu computador, vejo a minha mãe que está em Porto Alegre, e a gente troca ideia, eu estou fazendo comida, coloca o celular ali, aí eu, mãe, como é que faz essa comida aqui que eu não sei? Aí ela diz, vai pegando isso, ela vai me ensinando a fazer comida, eu com a minha mãe em Porto Alegre, e eu ali. Eu acho isso fantástico. Então, assim, tem coisas que são realmente a internet, as redes sociais e tudo mais, são muito importantes. Eu acho que elas servem para isso. Agora, para isso, temos que saber unir e integrar, temos que saber amar, saber se relacionar e tal, que é isso que está fazendo com que exista essa coisa negativa da internet, dessa solidão, porque as pessoas não fizeram essa transposição de processo. Então, encerrando, Carlos, repete o teu site para as pessoas conhecerem mais do teu trabalho. Meu site é carlosflorencio.com.br. O meu telefone de São Paulo é 4106-4141. Eu tenho o meu Instagram, que é Carlos Florencio Oficial. Eu tenho Carlos Florencio no Twitter, mas o O do Florencio é o número 0, que você também me encontra. Tenho no Facebook a minha rede, tem lá a minha rede do SI, do Sistema de Equilíbrio Energético. Digite Carlos Florencio e navegue aí que você vai encontrar bastante coisa. Meus vídeos ajudam muito você a gerar consciência, e eu aqui procurei, né, gerar um pouco dessa consciência. E você pode mandar um e-mail também para contato@carlosflorencio.com.br. Ok? Ok. Obrigado, Carlos. Como eu falei para vocês, íamos ter muitas coisas interessantes para ouvir. Tivemos, né? Então, até a próxima semana, sempre às quartas-feiras, às 11 horas. E como eu falei, só encerrando o programa, na quarta-feira que vem eu começo aqui na Pax, à tarde, às 14 horas, o curso de radiestesia. Bom dia, boa semana para todos vocês.